Saudações ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 23 de abril de 2023, são de momento 21h04 da noite e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Sobre o que é que eu vou falar neste episódio extra, não faço ideia. Embora tenha pontos anotados sobre o episódio de sexta-feira e dos quais gostaria de falar aqui, ao mesmo tempo sinto que é um episódio que deveria ser gravado com o apoio do computador, porque se eu o fizer com o telemóvel na vertical, o som vai ficar um pouco estranho. Então vou tentar ir ao encontro dos pontos que anotei na sexta-feira para o episódio de hoje, porque eu sinto que poderia ter acrescentado um pouco mais na minha visão, uma vez que acabei por resumir apenas aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava sobre o tema em específico. Para quem não está a par do que eu falei na sexta-feira, convido-vos então a ouvir o episódio sobre insensibilidade masculina, em que eu não mandei vir com os homens, não mandei discursos de ódio nem nada do género, simplesmente expus a minha ideia de como é que eu me sinto quando são feitas certas críticas em torno da mulher e também em torno do homem, e de que maneira é que isso nos impede de expressarmos a nossa sensibilidade. E no caso o título ficou Insensibilidade Masculina, sendo que o primeiro in está entre parênteses, porque eu acredito muito que os homens também possam ser sensíveis. A questão é que a sociedade em que vivemos criou todos estes preconceitos em torno de como é que deveríamos agir e como é que deveríamos pensar e como é que deveríamos ser, simplesmente porque se baseou no nosso código genético, porque se baseou na biologia, porque achou por bem perpetuar certos aspectos da nossa animalidade e esqueceram-se completamente que ao mesmo tempo estão a tentar ser humanos, conscientes, racionais. Então não admira que a nossa existência como um todo seja bastante ambígua, seja confusa, porque se desde há muito tempo que não houve um consenso sobre o modo como nós nos deveríamos agir, pensar e ser, agora vamos imaginar o que é hoje em dia, com muito mais informação acessível, com muito mais estímulos, com muito mais exigências, como é que não deve ser termos de encontrar um equilíbrio entre o animal e o racional. E as notas que eu tirei foram ali momentos muito pontuais em que eu estava a falar sobre o que é que para mim é ser feminina, o que é que para mim é ser mulher, e eu sinto que eu resumi muito o que é que para mim é ser feminina e o que é ser mulher, e dali vieram outros pontos que foram mexer com o que é ser masculino, porque é que eu acredito que... e porque é que eu confio muito... acreditar e confiar naquela filosofia chinesa em que diz que existe o yin e o yang em cada um de nós, sendo que isso representa nada mais do que o equilíbrio entre o feminino e o masculino, a luz e a sombra, a força e a vulnerabilidade. E depois também entrei em outros pontos sobre os quais já não me recordo, então vou ter que ler as notinhas que tirei. Isto é um episódio extra, portanto eu também não vou aprofundar aquilo que disse e se calhar não vou aprofundar muito aquilo que vou dizer, se bem que poderia e nem sequer faz sentido nenhum estar já a tentar fazer uma previsão do que eu não sei o que é que vai acontecer, mas está-se bem. Porque o intuito dos episódios extra, dos episódios que vem, né, depois do normal. Porque é que eu estou aqui a explicar o que é um episódio extra? Eu estou bué devagar, porque são 9 da noite e eu supostamente já deveria estar em casa de treino feito, de mala feita, porque eu vou para o Porto amanhã. Já deveria estar com o beito tomado, já deveria estar com um jantar na barriga e de chá na mão. E estou muito tentada a chegar a casa, treinar, fazer a mala, só mesmo para tirar aquela energia extra de cima de mim. E eu estou a divagar porque eu estou-me a sentir ansiosa. Isto para mim é um estado de ansiedade acerca do qual nunca tive consciência suficiente, porque eu nunca o associei à ansiedade. E o facto de os meus pensamentos estarem a saltitar de uns para os outros e de eu estar a pensar, ok, mas eu deveria estar a fazer aquilo e eu queria ter feito isto e está muito confuso na minha cabeça. Então eu estou a tentar apressar ao máximo este episódio que já deveria estar gravado desde as 5 da tarde.
porque não o fiz mais cedo. Mas também, se eu for a parar para pensar, se eu não tivesse gravado às 5 da tarde, teria gravado às 7. Entretanto, tive de ir ao continente. Enfim, está uma azáfama gigantesca. Provavelmente estás a sentir essa azáfama. Peço imensa desculpa se por acaso começaste a ficar ansiosa ou ansioso comigo, mas é a vida. Voltando aos pontos que eu estava a falar sobre feminino, masculino, e aqui a qualidade de gravação vai alterar um pouco porque eu estou com o telemóvel à minha frente para conseguir ler as notas. Pontinhos sobre o episódio de sexta-feira. Vou ler qualquer coisa que eu queira acrescentar ou explicar, eu vou fazê-lo. O feminino está direta, mesmo que não exclusivamente, associado ao lado caseiro pelo código genético que carregamos, que nos permite carregar uma criança ao colo. A natureza concebeu-nos essencialmente para gestarmos filhos, embora com o desenvolvimento da sociedade estejamos a fazer um pouco de tudo para contornar isso. A tendência é de nos tornarmos super protetoras das nossas crias, não obstante outros exemplos da natureza em que as progenitoras incentivam as crias a se tornarem independentes desde cedo. No entanto, se partilhássemos tudo com o demais reino animal, de que modo seríamos diferentes? Aqui eu meti uma didascália sobre a questão de sermos diferentes, porque a história da humanidade é muito baseada nesta vontade, nesta necessidade de nos destacarmos dos demais animais a partir do momento em que percebemos que, opa, eu tenho consciência e isto faz de mim uma pessoa diferente. Mas a questão é, precisamos mesmo de ser diferente dos outros e de correr atrás dessa diferença? E se o fazemos, porquê que o fazemos? Eu não me vou aprofundar muito, vou deixar isto para futuras ocasiões, mas fica aqui a questão. Além das características que eu apontei como sendo femininas, tais como vernizes, cabelo, vestidos, dentro da cultura onde me enquadro, tendo em conta que há outras em que os homens vestem saias, como na Escócia, há outras que devem ser mencionadas como a inteligência, a intuição, a capacidade de multitasking, a flexibilidade. Há aspectos que se destacam em um ou outro género pelo desenvolvimento biológico por detrás, e nós não podemos negar isto de forma nenhuma, por muitos avanços tecnológicos, por muitos avanços na maneira de pensar, por muitos debates, discussões, troca de ideias que nós tínhamos. Há coisas que são o que são porque vêm de fábrica. Claro que podemos fazer acrescentos, claro que podemos retirar coisas, mas a verdade é que há muita coisa no feminino e no masculino que deve ser respeitado. E eu sinto que a cada século, a cada ano, a cada mês, nós desrespeitamos-nos ao ponto de já não termos qualquer contacto com a nossa humanidade. Porque, e eu adoro esta expressão, porque por sermos macacos ansiosos que querem resolver todos os problemas da natureza, sendo que quem os cria, na sua maior parte, é a própria humanidade, nós não sabemos aceitar. Nós temos uma necessidade tão grande de dar nome a tudo, de querer nomenclatar tudo, de querer rotular tudo para compreendermos a nossa cabeça e o mundo que está à nossa volta, que nos perdemos completamente no essencial, que é sermos humanos, pessoas sensíveis, pessoas que sentem, e compreender que, ok, se calhar a mulher é muito mais intuitiva para umas coisas porque ela tem que conseguir proteger a cria à qual deu a luz, porque o seu parceiro teve que desenvolver uma intuição de caça, de proteção, para garantir que a família sobrevive. Ambos têm intuição e ambas as intuições são para a proteção daquela família e de procriação e de prosperidade e abundância e tudo mais. Não é à toa que eles caçavam em grupos e queriam garantir que aquela comunidade sobrevivia ao máximo de tempo possível. E isso é muito bonito e claro que cada um de nós tem isso na nossa vida, seja com as nossas famílias, com os nossos amigos, com o que seja, só que nós complicamos bué. Eu sinto que nós, enquanto humanidades, e eu, enquanto pessoa, complico muita coisa que nem sequer deveria complicar. E ver isto na generalidade é triste, porque eu pelo menos consigo simplificar, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque leva-me a questionar em que momento do nosso desenvolvimento é que nós nos começamos a perder.
Eu acho que tenho a resposta na ponta da língua, que foi basicamente desde que a agricultura apareceu, ou foi descoberta, que seja. A partir dali a humanidade entrou num buraco que se tem tornado cada vez mais fundo, só que estamos tão concentrados em sobreviver e a fugir da morte que nem nos damos conta disto. O masculino representa a força porque ao longo de séculos, mesmo que não exclusivamente, pois sabemos que existem culturas e sociedades espalhadas pelo planeta onde as mulheres é que desempenham esta função de caçar e trazer comida para casa, vê-se que quem padronizou o modo como nos devemos comportar enquanto seres conscientes baseou-se nesta lógica, nunca tendo em conta o potencial do livre-arbítrio que nos inspira a experimentar o que somos, seja enquanto animais ou seres racionais, enquadrando-nos onde nos sentirmos mais confortáveis para sermos. E, eu acho que este foi capaz de ter sido um dos maiores e melhores insights que eu tive, porque eu nunca tinha parado para pensar nas origens e nos porquês da Igreja, do poder da Igreja, essencialmente, se ter baseado neste modo de pensar, tipo, os homens é que cuidam da casa e vão caçar, e no caso caçar, hoje em dia, em termos qualitativos, representa o dinheiro, e as mulheres ficam em casa a proteger a família. Isto é muito do que acontecia há séculos, há milénios. E perpetua-se esta ideia, porque se nós também formos a ver, eu nunca li a Bíblia por completo, e a minha intenção aqui também não é ofender ninguém, eu só estou a pensar porque eu sou um ser pensante e gosto de questionar tudo. Eu nunca li a Bíblia, mas do pouco que eu já li e do pouco que eu já pesquisei, porque já ouvi resumos, eu tenho pessoas religiosas na família que estão constantemente a falar da Bíblia e que pregam a palavra, portanto não li a Bíblia, mas sei o que é que está nela. E é muito incrível como eles fantasiaram a criação do universo e da humanidade e de tudo o resto. E basicamente é um resumo, é um reconto, não sei bem o que lhe chamar, de tudo o que nós vamos aprendendo em disciplinas como ciência, estudo do meio, química, física. E isso é... sei lá, é ganda trip. Eu acho que se todos nós estivéssemos a viver na mesma trip, ou no mesmo nível de trip, seria tão mais fácil, pá. Tão mais fácil. Porque isto é mesmo... o modo como nós vivemos é uma padronização desta essência da nossa existência. É uma padronização. Tipo, uns saem para caçar, outros ficam em casa, no caso... e depois há sítios em que é inverso, porque quem tem o poder são as mulheres e os homens é que são submissos. Mas mesmo este jogo de poderes é terrível, porque é que tem de haver quem domine e tem de haver quem se submeta? Porque é que não pode simplesmente haver a ideia de líder, sendo que líder é uma pessoa que tem capacidades de organização, de distribuição de tarefas maior do que a pessoa do lado, que se calhar deixa-se levar mais pela ansiedade, que se atrapalha, que tem problemas de comunicação. O líder é a pessoa que domina um pouco destas capacidades e que incentiva os outros também a se desenvolverem. Não é um dominante, um governador ou o que quer que seja, que tem a mania do rei na barriga e que tenta controlar os outros. Vocês têm noção de que quando se tenta controlar um animal, ele passa-se dos carretos. Claro, ele fica submisso, ele vai para o circo, ele faz espetáculos, o que quer que seja. Mas há um momento em que ele se lembra, calma, eu tenho isto dentro de mim. E se ele se revolta, cai a casa toda. E de dia para dia, de semana para semana, de mês para mês, nós temos-nos puxado bastante uns pelos outros. Não admira que a humanidade, como se diz por aí, esteja a acabar, porque nós estamos a fazer por isso. Curioso como estou consciente de que expor uma ideia que é rejeitada fala das inseguranças dos demais. Então, e quando sou eu a fazê-lo? Este ponto é curioso, porque é muito curioso. Porque eu falei isto, a partilha que eu fiz no episódio passado foi sobre
alguém rejeitar a minha visão e isso falar sobre as suas inseguranças. Só que depois ocorreu-me uma coisa, uns dias depois de eu ter gravado, principalmente, em que eu fui a pessoa que rejeitei a visão do outro e me recusei inicialmente a querer saber mais sobre aquele assunto para compreender aquela visão. E eu, quando ouvi o episódio na sexta-feira, eu tive que parar tudo o que eu estava a fazer, que no caso era tomar o pequeno almoço. Abanei a cabeça e percebi porque que, ponto número 1, eu curto bem da ideia de ter um podcast e um blog, porque além de ser um ponto de partilha das minhas ideias e de troca de ideias com outras pessoas, são também plataformas em que eu deixo pedaços de mim que, quando eu vou recordar, das duas uma, ou aprendi bastante e sou completamente diferente daquela versão, ou ainda tenho muita coisa para aprender daquela versão para melhorar, ou ainda não estou pronta, ou outra coisa qualquer. Porque, e quando sou eu? E quando sou eu a rejeitar a visão dos outros? O que é que isso diz de mim? Que eu sou insegura, que eu tenho medo, que eu não sou, se calhar, corajosa o suficiente, nem humilde para admitir que vou-me expor a uma visão completamente diferente da minha, vou-me colocar num local de desconforto e vou ver no que é que isso dá. Porque, na verdade, foi o que ocorreu ainda há dias. Vulnerabilizaram-se com informações que não vão a favor do que defendo, mesmo que tenha pedido as fontes daquela opinião. Rejeitei-as por conta do que acho que já sei, o que suscitou mágoa do outro lado, independentemente de termos ou não visões semelhantes. São vidas diferentes que devem ser respeitadas e dali melhoradas individualmente ou em conjunto. Atenção que este episódio não vai ter cortes, este episódio não vai ter edição, por isso vocês vão ter de contar com os silêncios, vão ter que contar com as gafes, vão ter de contar com a confusão de ideias. Eu também. Gosto da ideia? Não. Mas vou submeter o episódio, depois mais tarde, quem sabe, faço download, edito, coloco novamente, mas vai assim. Eu li esta frase e há pessoas com quem nós não vamos concordar a 100%. E está tudo bem. A questão é que nós, enquanto seres humanos, temos de respeitar a existência uns dos outros, independentemente de concordarmos ou não. Claro que há casos muito específicos em que, se calhar deveríamos era ter cuidado em lidarmos com alguém, mas na sua generalidade, no dia-a-dia normal, onde não há sociopatia aguçada, onde não há psicopatia aguçada, onde há normalidade, né? Vamos dizer assim, nós temos que respeitar a existência uns dos outros, mesmo que estejamos constantemente em choque. Aliás, se estivermos constantemente em choque, não é saudável. É logo um sintoma de que aquela relação, aquela interação, aquela troca que seja, não deveria ter assim tanto espaço na nossa vida, porque se nos faz mal e se faz mal ao outro, existe porquê. É tóxico, é abusivo, existe porquê. Mas, contudo, porém, para mim foi muito importante viver esse choque, porque deu-me a perceber que, se calhar eu tenho mesmo de me expor a mais informações, tenho de ler mais, tenho de estudar mais, tenho de me aprofundar. Eu sinto que tenho medo de me aprofundar, não sei bem porquê. Então vai ser uma tarefa daqui para a frente, com mais calma, questionar-me porquê é que eu tenho medo de me aprofundar nas informações, porquê é que eu tenho medo de parecer sabichona. Por muito desafiante, é bom expor-nos a visões diversas para nos encontrarmos pelo meio. Pelo meio. Viver sob a mesma redoma de opiniões só reforça o que achamos saber, seja pelo bem ou o mal. Nem sempre é positivo. A volatilidade dos estudos de consciência é incrível, porque no momento dizemos algo com a maior certeza, no momento seguinte, ora devido a novas informações, gatilhos que seja, nos contradizemos. E é nessa contradição que percebemos quem somos e o que defendemos.
E foi exatamente isto que eu acabei de dizer. Nós temos de nos expor. Eu tenho de me expor a opiniões diferentes daquelas que acho que sei. Porque eu vou-me contradizer imensas vezes. Eu já fui criticada por me contradizer e eu reconheço que a contradição, no meu caso, é porque eu paro, penso, consigo fazer ali um raciocínio muito rápido e perceber, ok, eu estou errada, eu estou certa, eu tenho que perceber mais, não tenho. Há momentos em que eu me meto na defesa, também é verdade. Mas é isto, é expor-me mais, é falar com pessoas diferentes, é ficar desconfortável. Existe um canal no YouTube que é o Seek Discomfort. Eles eram 3 amigos que criaram um canal no YouTube e o objetivo deles a cada vídeo, a cada tema, era fazer atividades completamente fora da zona de conforto deles, estarem-se sempre a desafiar, porque é nessa busca pelo desconforto que nós crescemos. E eu preciso de crescer mais. Apesar de já ter os meus 24, eu preciso de crescer mais. E isso é do caraças. Perceber isso é bué da bom. É bué da bom. E nos últimos dias é isso que eu tenho vivido. É o diferente. É conhecer pessoas com quem vou chocar, com quem vou discordar. Não ter medo de expor a minha visão e a minha opinião, mesmo estando sujeita a receber críticas, a ser julgada, a julgar, a criticar, a deixar de parte. Porque se por um lado, durante muito tempo, eu me colocava de parte, por assim dizer, por achar que era diferente e que pensava diferente dos outros e não partilhávamos visões, agora eu tenho-me identificado cada vez mais como um ser humano que tem problemas e que tem manias. Acho que mania é a melhor palavra. E é libertador. Assustava-me imenso a ideia de ser como aos outros. Mas eu sempre fui como aos outros. A questão é, sendo como aos outros, como é que eu digo que eu tenho um ADN completamente diferente? Seja na forma de ser, de pensar, de sentir. E vai ser o meu desafio daqui para a frente. Seja com este podcast, seja com o blog, seja com o que for. E agora é só permitir-me crescer. Enfim, eu não sei se este episódio extra ficou alguma coisa de jeito. Provavelmente ficou assim meio confusinho, meio confusozinho. Eu vou começar a fazer episódios extra todas as semanas e prometo que os episódios daqui para a frente vão ser muito mais pensados, mas isto aqui está a ser um bocadinho improvisado, porque eu preparei-me, mas não o suficiente para estar aqui. Como eu estou a fazer isto um pouco à pressa, também estou a empurrar com a barriga e a tirar a poeira para cima. E estou a admiti-lo, e quem gostar, gostou, quem não gostar, enfim, não faz mal. Existirão outros episódios para a frente. A questão é que os episódios extra daqui para a frente vão começar a fazer parte de um pack de subscrição que eu vou criar a partir da plataforma onde coloco os episódios. Vão ter um custo mensal, ainda estou aqui a pensar qual será o custo, mas já vos estou a avisar para vocês começarem a considerar se querem ou não episódios extra na vossa vida. Eu penso que fazendo a subscrição vai haver um momento em que podem retirar a subscrição e está tudo ok, mas é a minha intenção daqui para a frente. Sextas-feiras temos episódios normais, aos domingos vamos ter episódios extra sobre tudo, sobre nada, sobre pontos de vista do episódio anterior, sobre pontos novos, sobre conversas aleatórias, que seja Q&As, o que surgir pelo caminho. Então fica a sugestão para me colocarem no vosso orçamento mensal a partir de maio. Sim. Espero que tenhas gostado deste episódio extra, espero que tenha feito sentido, apesar de para mim parecer confuso, porque também houve aqui uns momentos em que tive de responder uma mensagem super rápida para não me ligarem, caso contrário a gravação ia para o ar. Espero que te tenha ajudado de alguma maneira. Eu vou subir, eu vou tomar o meu banho,
Eu vou comer, porque eu preciso. Eu vou beber o meu chazinho, que eu comprei 3 pacotes de chá. Yes! 3 pacotes não, 3 caixas de chá. Comprei farinhazinha, comprei umas batatinhas que estavam em promoção. Eu acho que é da marca Lay's, é da marca Lay's. Aquelas que vão ao forno, super boas. Era tudo o que eu precisava. Só que não. Qualquer dúvida, questão, sugestão que tenhas, podes fazê-lo através do meu Instagram. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí até sexta-feira. E este acrescentezinho é muito bonito.